Capítulo 29. Quando eu olhar fundo bastante dentro de você, vou me encontrar. Quando eu olhar fundo bastante dentro de mim, vou encontrar você. Localizo algo mais profundo dentro de mim. Um impulso, uma postura. Há uma dimensão espacial nisso. Estou rindo, piscando, sorrindo e dando as boas-vindas a todos. No entanto, muito sutilmente, sou eu aqui e os outros ali. Aguenta firme, pessoal, a recompensa está chegando. Estou prestes a mostrar a vocês. Mas Cheryl disse que tudo é recompensa. Ela não vinha porque eu estava aqui e ela ali. Ela vinha porque estávamos todos no mesmo lugar, descobrindo juntos. Mais tarde, naquele verão, fui para São Francisco em uma das escalas da minha turnê de palestras. Estava sentado em uma banqueta e recebi pessoas que chegaram 2 horas mais cedo para uma sessão de perguntas e respostas antes da apresentação. Elas podiam perguntar o que quisessem. Adoro isso. Aprendo muito. Logo no início, uma mulher sentada na primeira fileira fez uma pergunta. Ela me disse que seu marido havia cometido suicídio recentemente e que ela estava se esforçando para descobrir como acreditar na existência de algo bom no mundo após uma coisa daquelas. Ela perguntou sobre sofrimento, Deus, perda, acreditar ou não acreditar, e como continuar depois do que se passara. Pude sentir que todos se inclinaram para prestar atenção. A atmosfera mudou um pouco. Ninguém se mexeu. Fiz uma pausa. Coloquei a mão no coração. Tenho feito muito isso ultimamente, colocado a mão no coração antes de falar. Um gesto que me lembra de permanecer aqui, em meu coração, em meu corpo. Um eu do passado teria despejado palavras naquele momento. Venho de uma tradição intelectual específica, que atribui grande prioridade à mente. Analisar, especificar, definir, dar alguns passos práticos. Enquanto ela fazia a pergunta, minha mente trabalhava como havia feito durante anos, correndo em busca de respostas, informações, parágrafos bem construídos, histórias e exemplos. Podia fazer isso o dia todo. Porém, havia naquilo uma armadilha que nos separava. Eu aqui e ela ali. Ela fazendo as perguntas e eu o homem das respostas. Separação não era o que eu estava procurando. Estava atrás de outra coisa. Mantive a mão no coração. Não, ainda não. Não fale. Ouça. Junte-se a ela. A história é a verdade. O mistério nasce nos corpos. É tudo recompensa. Eu entendo o arranjo. Tinha consciência de que aquelas pessoas haviam pago a mais por um ingresso especial e um assento melhor para estarem em uma sessão de perguntas e respostas com Rob Bell antes da apresentação, fazerem perguntas e receberem minhas respostas. Eu lidava bem com aquilo. Se essa era a porta pela qual todos nós havíamos entrado, tudo bem. Era uma forma e não havia nada de errado com ela. Ela nos havia trazido ali, juntos. No entanto, aquele era apenas um ponto de partida. Uma premissa, um arranjo, uma porta para outro recinto. Se começássemos comigo aqui e ela ali, tudo bem. Mas o que era interessante para mim, o que me movia e abria meu coração era começar aqui e depois seguir aonde quer que fosse. Sem controle, com escuta, com seguimento, com presença. Estava à procura do momento em que as fronteiras se dissolveriam de uma nova maneira e seríamos nós, juntos, indo para um novo lugar. O momento em que eu me encontro em você e você se encontra em mim. Vamos caminhar juntos. Perguntei se ela estava de luto por 2 mortes. A de seu marido e de seu Deus. Ela fez que sim com a cabeça. Ambos haviam morrido. Sim, foi isso que aconteceu, ela confirmou. Porque é isso que costuma acontecer. Temos todo um mundo construído ao nosso redor e, então, experimentamos um trauma em que perdemos muito mais do que aquilo de que nos damos conta à primeira vista. Perguntei-lhe se o Deus que não permite que maridos se matem havia morrido quando o dela morreu. Sim, ela respondeu. O espaço mudou um pouco. Estávamos nos movendo. Podia sentir isso sutilmente. Quando ela fez sua pergunta, eu tinha consciência do espaço. Já tinha notado aquilo 1000 vezes, sentindo as pessoas se perguntando: como Rob vai responder a isso? Poucas pessoas querem se sentar em uma banqueta e responder a perguntas sobre suicídio. Porém, naquele momento, estávamos lentamente superando o arranjo em que eu era o homem das respostas, presente ali para responder a perguntas difíceis. Estávamos nos mesclando só um pouco, superando a forma que havia nos trazido ali.
Falei a ela sobre minhas próprias experiências com a agonia de Deus, como Jesus na cruz, dizendo: meu Deus, por que me abandonaste? Era o dia em que Deus se tornava ateu. Ela sorriu pela primeira vez. Falei o que havia aprendido sobre como alguns deuses tinham que morrer. Eles ajudavam por um tempo, proporcionavam estrutura, significado e alguma ordem, até que não mais. Perguntei a ela sobre aquilo. Ela tinha muito a dizer. Aprendi com ela. Uma troca começou a surgir. A história dela, a minha história, as pessoas sentadas ao nosso redor. O mistério nascia nos corpos. Recoloquei minha mão no coração. Não se apresse, disse a mim mesmo. Não conserte isso, porque você não pode consertar. Esse sofrimento, essa dor, a perda dela. Não pense que a mente pode resolver isso. Não pode. Desacelere. Fique aqui. Tudo de que você precisa está bem aqui, lembrei a mim mesmo. Eu tinha aqueles velhos impulsos, moldados por anos tentando ajudar pessoas, que me incitavam a correr para dar a resposta, para dizer a todos que tudo ficaria bem, para estar um passo à frente do sofrimento com ideias, verdades, insights e esperança. Só seja engraçado, siga adiante, continue falando, faça alguma coisa para que não tenhamos que nos demorar na situação e senti-la plenamente. Aqueles impulsos vinham de um lugar bem profundo em mim. Eu podia senti-los desaparecendo. Eles simplesmente não tinham sobre mim o poder que costumavam ter. Ouça, foi o que eu escutei. Ouça, perguntei a ela se podia lhe dar uma imagem que havia me ajudado. Ela assentiu. No antigo poema do Gênesis, aquele que dá início à Bíblia, tudo começa com o caos, o vazio disforme e a escuridão pairando sobre as águas. Na antiga consciência hebraica, a água é o desconhecido, as profundezas, o abismo, e, no poema, o espírito está pairando sobre essas águas. Essa palavra ali, pairar, traz a imagem de um pássaro batendo as asas, pairando. E então o espírito adentra essas águas e delas cria algo novo. Algo vasto, extenso, belo e diverso. Deus, eu amo essa imagem. O poeta descreve toda a beleza, a bondade e o propósito desse mundo surgindo do caos e do abismo disforme. Conhecemos essas águas da perda, do sofrimento, do pesar, das feridas e do não saber o que fazer, para onde ir ou como lidar com a agonia da vida. Conhecemos essas águas. Há espírito ali, pairando, esperando para trazer algo novo para fora. É por isso que as pessoas que mais nos inspiram sempre passaram por essas águas. Elas experimentaram esse ato de pairar. Viram essa nova criação. A mulher sabia do que eu estava falando, ela me disse. Para lá e para cá, nós nos movemos como numa dança. Pesar, perda, sentir todo o peso de todo aquele sofrimento. Ela afirmou que já havia percebido uma vida nova e inesperada emergindo daquele abismo em que estava, das águas em que estivera se afogando. Não sei quanto tempo levou essa troca, da pergunta inicial dela até a minha pergunta para ela. 3 minutos? 10? 20? O tempo era flexível. Perdi a noção, assim como as pessoas ao meu redor. Todos nós estivéramos juntos em algum lugar. Ainda estávamos lá, sentados no teatro, participando da sessão de perguntas e respostas antes da apresentação de Rob Bell, e, no entanto, estivéramos em outros lugares. Em nossos históricos, nossas memórias, nossas histórias. Havíamos abordado muita coisa sentados ali naquelas cadeiras. Dias depois, ainda estava pensando na pergunta dela. Isso acontece o tempo todo. Encontro pessoas, fazemos uma troca, elas me falam de sua vida, fazem perguntas, eu faço as minhas. Pensei na história de Jesus mostrando ao discípulo Tomé as feridas da crucificação depois da sua ressurreição, basicamente dizendo a ele: até mesmo isso faz parte. Isso é uma nova criação. Uma nova criação inclui tudo isso, tudo que veio antes. Isso é o que acontece quando você possui tudo. Você entra naquelas águas e descobre durante o processo um mundo totalmente novo que nasce, um novo mundo que inclui tudo o que veio antes. Há um mistério aqui. Como é possível o universo ser um lugar tão expansivo a ponto de os acontecimentos que inicialmente experimentamos como dolorosos, trágicos e errados, dado o tempo suficiente, nos abrirem e nos tornarem maiores, mais amorosos e mais fundamentados?
É por isso que aqueles primeiros discípulos de Jesus costumavam explicar esse grande mistério contando a história em que ele era executado na cruz. Jesus não explica o sofrimento, como se o mal que as pessoas fazem umas às outras pudesse ser explicado, ele o suporta. Ele o leva para a expansão do seu ser. Não passivamente, como se ele não tivesse escolha, mas ativamente, com deliberação, como se estivesse sintonizado com algum grande segredo envolvendo uma totalidade a qual todas as partes, em última análise, pertencem. Novamente, há poesia nisso. A história não acabou, está apenas começando. Ele foi morto, mas essa não é a última palavra. É a primeira de um novo mundo. A violência não tem a última palavra, o amor sim. O sofrimento não finaliza a história, desencadeia uma história totalmente nova. Não é à toa que as pessoas ainda usam cruzes, milhares de anos depois. Esse sinal, esse símbolo responde à pergunta que todos nós já fizemos: pode algo novo ser criado até mesmo a partir disso? Essa é a pergunta à espreita em todas as nossas águas escuras, é o convite que nunca para de vir em nossa direção, para ver a totalidade, crescer mais, expandir-se junto com o universo. E, mais uma vez, aprender que os nossos corpos podem incluir até isso. Este momento, o sofrimento, o medo, o encontro, tudo é o espírito pairando até mesmo sobre essas águas? O vizinho irritante, a dor crônica, parentes tóxicos, dívidas, a ameaça de violência física, colegas de trabalho mesquinhos, crianças que continuamente partem seu coração, um namorado que acabou de terminar a relação, outro tiroteio em uma escola. Pode algo novo ser criado até mesmo a partir disso? Sim. O Espírito está em tudo isso. Em tudo. Em todas essas águas escuras, pairando.